Hoje nós vamos aprender a fazer uma pintura decorativa em um prato de louça com a tinta Vitro 150 da Acrylex. Nós vamos usar as cores branco, amarelo ouro, laranja, verde musgo e o incolor. Antes de começar a pintura, vamos limpar a peça de louça com álcool e um paninho macio. Seque a peça. Feito isso, escolha um risco ao seu gosto. Passe para um papel manteiga, o risco, para que tenha mais facilidade, e use o carbono para tecido. Centralize o risco na peça com o carbono virado com a parte escura para baixo. E contorne todo o desenho com um lápis. Usando um lápis, você irá contornar todo o desenho. Nós vamos usar a tinta Vitro 150 da Acrylex, que pinta louça e vidro. É uma tinta à base de água e ela é uma tinta resistente à lavagem depois que passa pela queima. A peça deve passar por uma queima no forno convencional de casa por 30 minutos, 24 horas depois da pintura feita. Antes disso, o que você pintar, se não gostar, vocês podem limpar com um algodãozinho, um paninho com álcool. Aí está o desenho já na louça. Vamos usar agora o incolor e o verde musgo. Com um pincel de cerdas macias, pequeno, vamos começar a pintar as folhas. Eu pego a tinta de um lado só do pincel. Essa tinta nós vamos virar para a parte de cima do desenho, contornando toda a folha. Depois eu molho um pouquinho do incolor no pincel e puxo essa tinta a qual eu contornei a folha. É uma pintura bem decorativa, sem muitos detalhes. Vamos fazer isso do outro lado da outra folha, mesma coisa, usando o incolor para puxar a tinta. Essa tinta seca muito rápido, então não devemos ficar muito tempo deslizando com o pincel na louça. Nós vamos fazer bem rapidinho. Agora vamos usar a cor laranja, também só de um lado do pincel. Vou contornar todo o desenho. Aqui eu escolhi um caju. Contorno e puxo a tinta. Deslizo o pincel com o incolor, que vai te dar uma leveza maior de espalhar a tinta. Eu vou usar aqui uma técnica uma pintura bem clarinha, sem grandes detalhes, porque essa tinta, depois que seca, vocês podem passar uma nova cobertura, mas não é esse caso. Eu aqui quero assim uma pintura bem clarinha. Faço o detalhe aqui do caju, a mesma coisa, eu puxo a tinta, vou deslizando o pincel, faço o outro lado, a mesma coisa eu vou fazer. Então, eu vou explicar a vocês como usar essa tinta. Depois dessa pintura, né? Depois de feita essa pintura, 24 horas depois, nós temos que levar a peça ao forno. 30 minutos, desliga e deixa esfriar, que a peça está pronta para uso. Agora eu usei aqui o amarelo ouro com o branco, que eu vou dar uma luminosidade, dar um detalhe a mais na pintura. Eu uso sempre um pouquinho da cor de fundo que eu usei, que aqui no caso foi o amarelo ouro, com um pouquinho de branco. Usando o mesmo pincel. Eu deixarei todos os produtos que eu usei na descrição desse vídeo. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu irei responder a todos vocês. Agora eu vou fazer a castanha com o marrom escuro. Contorno também e puxo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, é só falar aí, deixar no comentário que eu vou responder. Porque às vezes o vídeo é bem rápido e não dá tempo às vezes de falar tudo que precisa ser falado, ok? Agora eu vou fazer os detalhes dos galinhos com a marrom escuro. Vocês posicionam o pincel sempre em pezinho assim, para o traço sair bem fino. Essa tinta é muito boa de pintar, porque ela sai, se vocês não gostarem da pintura, do traço, vocês limpam com algodãozinho e álcool e torna a fazer. Ela te dá uma facilidade de você começar a pintar.
sem o medo de errar, porque como ela sai, por isso que ela tem que passar por uma queima. Esse prato, eu estou dando uma ideia de ser decorativo, mas também vocês podem usar depois de passar pela queima, que não sai mais, a tinta é resistente a lavagens. Estou dando mais um detalhe de uns arabescos, com o mesmo pincel, estou dando todos os detalhes, com marrom. Agora eu vou fazer um detalhe em toda a lateral do prato. Eu vou usar o verde musgo com um pincel chato e largo. Vou pintar toda essa lateral e vou usar um palito de picolé para fazer um detalhezinho em cima dessa tinta que ainda deve estar molhada. Ok? Aí vocês fazem uns traços que fica bem bacana, bem diferente. E depois que eu terminar, algum detalhe que esteja sujo, a lateralzinho do prato, alguma coisa que sujou, que borrou, com algodãozinho e álcool, cotonete, vocês tiram. Ok? Aí eu vou limpar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha ideia, uma ideia bem bonita, bem decorativa. E essa tinta é maravilhosa. É a tinta Vito 150 da Acrylex, que vocês fazem coisas muito bonitas com ela. Me sigam nas redes sociais e compartilhe este vídeo. Até a próxima com mais ideias com os produtos da Acrylex.